Cult hoje volta com literatura e o bate-papo de hoje vai estar super gostoso porque ele é um escritor e é daqui de Capão da Canoa. Então, muito bem-vindo, Evezel, lançando aqui com a gente A Origem do Além. Tudo bom, Evezel? Isso, tudo bem. Evezel, faculdade de música, foi lá, fez faculdade, se formou e parou na literatura. Conta pra gente como é que foi esse teu processo. Bom, eu fiz produção musical na Unicinos e no primeiro semestre logo eu tive a cadeira de escrita criativa com o professor e escritor Fabrício Carpinejar. Então eu já vi que ali estava o meu cerne, sabe, em escrever, que é isso que eu gosto, tanto que na área da música é o que eu gosto mesmo de compor, essa parte mais da escrita mesmo, sabe? E aí eu te pergunto assim, tu é super jovem, 23 aninhos, né? E já escritor, lançando livro, tu me contando aqui que o livro está acontecendo de uma forma super gostosa, tá fluindo mesmo, e vem com tudo, né? Aí eu te pergunto o seguinte, Origem do Além, vamos falar um pouquinho do que é a proposta do livro. Tá, vamos tentar explicar, porque ele é meio complexo, mas lendo ele é mais light. De fácil assim, leitura. Isso. Mas ele começa abordando a cosmogênese do universo, de uma maneira mais fantasiosa, mas também muito fiel ao que a ciência fala sobre isso. Que mais? E daí a gente vai parar lá no sistema solar, na Via Láctea, e nesse sistema tem um líder, que seria o Sol. O Sol é o líder desse sistema, e planetas vão nascendo, sucumbindo na volta dele, só que eles sempre surgem com um pouquinho de caos, que é o vilão principal da história. Só que o Sol sempre consegue dissipar essa energia maligna com muita facilidade. Os personagens são, então, fenômenos da natureza ou são o quê? Isso aí. O Sol vai expelindo essa escuridão, essa energia maligna, só que surge um planeta em especial que tem muita, que ele não consegue lidar de jeito nenhum com isso. Então ele clama por ajuda das forças do sistema solar. Só que só 12 forças se apresentam, que são o que a gente conhece hoje, os 12 signos do zodíaco. E eles quem protagonizam a história. São 12 protagonistas e a história se passa neles adentrando esse planeta, tentando vencer as energias caóticas. Evezel, astronomia, astrologia, tudo junto. Como é que é a busca por esse conhecimento todo? Eu comecei... Misticismo ainda, né? Isso. Bastante parte esotérica. A ideia surgiu em 2010, que eu gostava, não que eu acredite, mas acho muito interessante essa ideia da astrologia. A metafórica, né? A metáfora que tem em relação a isso, ela é muito interessante muito mesmo. Interessante. Poder fazer uma explicação do que é que está acontecendo através da metáfora que é tudo isso. Isso, exatamente. E eu busquei estudar isso e eu pensei, por que não fazer um livro com 12 protagonistas e que os 12 sejam os signos do zodíaco? Então eu comecei a escrever, até dá para ver no meu blog, que é www.evezel.com. Desde 2010 eu venho fazendo sonetos dos signos. Tem 12 sonetos, um para cada signo. E depois que eu terminei o de Peixes, que é o último, eu me senti pronto para começar a escrever o livro. Então eu comecei a escrever, foi um processo de escrita de 1 ano só para o livro. Os sonetos foram 3 anos para escrever, porque eu estudei muito astrologia e astronomia também, que é muito complicado. E mais a parte filosófica, eu peguei muito da teosofia, que eu acho muito interessante, sabe? Até a parte da cosmogênese é muito legal. Eu estou muito impressionada, porque tu é super novinho e eu estou vendo assim, um amplo conhecimento em coisas que não são tão acessíveis, assim. Não é o conhecimento que as pessoas têm facilmente. Tu consegue transpor isso para o livro com uma linguagem simples? Sim. Muita gente fala que a linguagem do livro ela é um pouco mais rebuscada, que é uma ousadia que eu tive. Eu estudei muito a parte linguística mesmo para escrever de uma maneira usando, sei lá, mesóclise até, sabe? O Sol fala usando mesóclise direto, assim. E eu acho muito interessante trabalhar isso. Daí tem o Ares, que seria o mais bruto, mais bárbaro, ele fala com erros de português. Sabe? Então tem todo um estudo de linguagem. Todos os personagens eles vêm com características mesmo de signos do Sol, né? Isso. Todos eles
são baseados no que a astrologia nos fala. Tanto é que no livro tem um personagem, é o Serpentário, que estão falando que é o 13º signo. Tem toda essa coisa, ele é um dos personagens. Entra ou não entra esse 13º, na tua opinião? Tem uma explicação fantasiosa, mas ao mesmo tempo científica, também do porquê da constelação dele só vir depois. Isso aborda, só que eu não vou dar spoiler, que é mais pro final do livro. Tá, então mas tudo isso é explicado. Tudo isso é explicado. Mudaria o signo, entrando esse, mudaria. Eu acho que o pessoal não tá gostando muito de mudar de signo. Eu, como aquariana, fico louca de deixar de ser aquariana. Aí que tá. Isso porque a constelação dele foi puxada pro lado do Sol. Mas, se eu não me engano, que eu dei uma lida, é só dos anos 2000 adiante que muda. Mas isso é muito... É que eu não acredito em astrologia, sabe? Isso que eu ia te perguntar. Tu não acredita? Não, acho meio ousado querer prever o futuro de acordo com as estrelas. Acho interessante, mas... Prever o futuro, ok. Mas e a personalidade traçada de acordo com os fenômenos aí? Eu não vou usar e dizer que eu acredito, mas eu acho interessante porque, de certa maneira, nós temos, né, ligação com poeiras estelares e tudo mais. Então, é interessante, mas não ouso dizer que eu acredito. E por falar em ousadia, acho que lançar um livro hoje, o mercado literário da forma como está, é uma grande ousadia. Né? Exatamente. Ainda mais com essa crise que a gente está enfrentando, as editoras não estão pegando de jeito nenhum. Não estão pegando, e a crise ela acaba afetando justamente a parte do lazer, da cultura, porque a pessoa não deixa de comer, mas ela, se comprava 3 livros por mês, ela vai comprar um. Exato. Eu terminei de escrever o livro, mas já com a cabeça assim, pronto, terminei a parte mais fácil, agora vai vir a parte difícil. Que eu estudei muito antes de lançar, registrei ele na Biblioteca Nacional, e depois do registro eu comecei a enviar o livro para as editoras. Só que eu mandei, ouso dizer que eu mandei para todas as editoras do Brasil. Só que as grandes editoras não davam retorno nenhum, porque a demanda é muito grande, tem lançamento até para 2018. Teve uma grande editora que falou que tinha interesse, mas só iria lançar o livro em 2018. Então eu não aceitei, porque até 2018 tem muita coisa para acontecer, né? Sim. E as pequenas editoras é muito, muito engraçado, porque eu mandava o livro, no dia seguinte eles mandavam proposta, sabe? Eles não leram o livro, não deu tempo de ler. E pedindo muito dinheiro. Isso é até muito interessante falar, porque de repente alguém que esteja em casa, que tem interesse em publicar um livro, a gente sabe que felizmente tem muita gente com conteúdo bom, livros para serem publicados. Sim. E é interessante falar qual é o processo aí, como tu escolheu, o teu caminho que tu escolheu e os caminhos que a gente deve evitar. Sim, eu vou falar aqui bem sem frescura mesmo o que acontece com as editoras, as pequenas editoras. Tu mandas teu livro para eles vão te dar o retorno com a proposta, com o contrato já. E só que é o seguinte, tu paga 20 mil para publicar teu livro, ele vai estar nas livrarias, e a cada venda de um exemplar desse livro, o autor vai ganhar 10%. Ou seja, se eu vender meu livro por R$30 na livraria, eu vou ganhar R$3 por cada livro vendido. Eu não vou conseguir nem pagar a minha publicação, entendeu? Então é algo absurdo, assim, que tem que ser mudado. Existem diversos artigos na internet que falam que o escritor é a profissão mais banalizada do Brasil, e eu concordo com isso, porque 10% não consegue nem... Não, você não consegue sustentar, então acaba tendo que ter outras opções, outras formas de se manter. Exato. Porque realmente só a literatura por si só não vai conseguir mantê-lo, né? Mas isso é a proposta das pequenas editoras. Agora, das grandes deve ser diferente. Eu não cheguei a conversar com eles, mas deve ser diferente. Eles devem valorizar o escritor, porque a gente vê aí, pegando o caso da literatura fantástica, Afonso Solano, Rafael Dracon, André Bianco, Eduardo Spor, os caras... Eles estão o Brasil inteiro aí, dando palestra, lançando os livros, devem estar ganhando dinheiro, porque pelo que eu vejo lá, eu acompanho todos eles, os caras estão bem de vida, sabe? Então, existe a valorização pelas grandes editoras. Mas aí tu foi por outro caminho, tu fez isso, ele exatamente. Independente. Isso. Como as grandes editoras estavam aceitando só exemplares enviados por agências literárias, eu fui atrás de uma agência literária. E daí eu conheci a ASO, que é a minha agência literária,
e entrei em videoconferência com o Fernando, que é meu agente. E ele me deu essa opção, vamos lançar o livro de forma independente, tu vai ganhar por cada livro vendido, tu vai fazer um investimento, né, da tiragem deles, mas todo o dinheiro vai ficar contigo. Tu fez o investimento, mas tem um retorno Isso, também, exatamente. né? Inicialmente eu vi que tu estava ali com uma proposta de tentar vender 3 livros por dia. Agora sim. tu já está conseguindo participar de vários eventos. Fala um pouquinho exatamente. pra gente sobre isso. E está saindo uma venda super positiva, né? Sim. O livro já está na 3ª edição, ele foi lançado em abril desse ano, final de abril, podemos dizer maio, porque foi 30 de abril, né? Então, eu participei da Comic Con RS. Não foi tão bom quanto eu esperava, mas a Comic Con Experience, que é o maior evento da América Latina, foi assim, ó, bombou. Eu levei a mala com 100 livros, aproximadamente, e tive que pagar excesso de bagagem. Nossa, estava muito arrependido. Muito arrependido. Nossa, o que eu tô fazendo, cara? Levando livro para evento de comics, quadrinhos. Eu tô louco. Que eu fui chamado para Arts Alley, né? Que eram 400 pessoas, 400 artistas participariam, e teve 800 inscrições. E aí tu foi uma dos Eu fui um dos selecionados. Teve lá esse evento que aconteceu alguns dias atrás agora, né? Isso. E ele é um evento mais focado para a área dos quadrinhos, dessa parte toda. Exatamente. Mas tu foi super bem recebido lá também, tá vendendo bastante. Eu vendi todos os exemplares. Eu voltei sem nenhum livro para casa, sabe? Que maravilha, gente. E isso antes do evento acabar. Ele acabava às 8 horas da noite no domingo. E eu esgotei os exemplares a 1h da tarde. Então, tive muito tempo para aproveitar o evento também, sabe? Que bom. E aí, para quem estiver em casa que gostou do livro, quer conhecer, quer comprar, onde é que encontra? Mais informações? Passa as tuas redes sociais para o pessoal também. Bom, para achar o livro no Facebook é só escrever Origem do Além. Não tem erro, é a única página que tem. Tá nas livrarias aqui em Capão também? Não. É só comigo. É diretamente contigo. Isso, ou pelo site www.evezel.com, que é o meu blog, ou o site da minha agência literária, que é www.evezel.aso.com.vc. E aí, então, quem quiser, entra em contato e vocês enviam o livro, isso aí? Isso. Também, se quiser, pelo Facebook, de Origem do Além, pode mandar uma mensagem direta, que sou eu mesmo quem administro, e daí nós... Por enquanto. Nós podemos nos encontrar pela cidade e marcar um melhor horário. ainda, assim. bater um papinho também gostoso. Isso, exatamente. Evezel, muito obrigada por vir aqui no Cult, por apresentar o livro pra gente, por passar essa explicação para quem está aí em casa, escrever o seu livro, quer publicar de repente. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Nosso tempo aqui no Cult é curtinho, mas eu fico super feliz em ver essa literatura acontecendo aqui em Capão da Canoa por alguém tão jovem e tão inteligente. Parabéns. E muito sucesso aí, gente. Vale a pena, então, conferir o livro. Quem quiser, entra nas redes sociais, entra em contato com a Evezel. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez.